Olá, sou Simone Braga, psicóloga, tenho 51, quase 52 anos, vou fazer aniversário na semana que vem. É, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, na verdade. Isso é um sonho realizado. Tá? Estudo o livro Mulheres que Correm com os Lobos desde 2016, mas o meu primeiro contato com ele foi 2014, 2015 talvez, né? Quando uma grande amiga me falou, olha, tô lendo um livro e que é muito legal, tem tudo a ver com você, e só que eu não tô entendendo uns pedaços, então você precisa ler pra gente poder conversar, né? E daí na hora que ela me trouxe o livro, que eu vi a capa, Mulheres que Correm com os Lobos, eu falei, que título, mas, né? Sei lá o que, eu não quero correr com o lobo, que história é essa de mulher correndo com o lobo e tal. Mas como eu gosto muito dessa minha amiga, né, assim, considero muito o que ela fala e tudo mais, a gente tem muitas afinidades, eu falei, bom, ela deve ter razão. E daí comecei a ler o livro e achei o livro chatíssimo, chatíssimo. E não rolou, né? Aí algumas vezes ela me perguntava, e daí, tá lendo o livro, não tá lendo? E eu, né, putz, como é que eu ia dizer pra ela que não tava lendo, né? Aí por fim eu acabei descobrindo que tinha o PDF desse livro, né, gratuito. Baixei e devolvi o livro para ela e aliviei a minha consciência. Falei, bom, agora o livro está de volta com a sua dona. Era um livro emprestado, inclusive, né, dela. Não era dela. Aí, por fim, assim, passou mais uns meses, eu acho. E aí tinha uma moça que eu seguia na internet e acabei vendo alguma reportagem dela, alguma coisa, uma postagem, né, na verdade. Ela dizendo que ia ter um encontro com uma psicóloga de Minas falando sobre o livro, sobre um capítulo específico lá, que era o capítulo 5 da Mulher Esqueleto, né? E daí eu falei, vou dar uma olhada, né? É aquele livro que minha amiga falou, que eu não li ainda, não sei o que, gosto dessa pessoa, vou ler, vou ver. E vi e fiquei encantadíssima. Falei, que livro é esse, né? Daí assisti lá a conversa das duas e tudo mais, terminei, aliás, no transcorrer da conversa eu abri o PDF para ler, acompanhar onde elas estavam lendo e tudo mais, né? E a partir daí, naquele mesmo instante, eu já encomendei o meu livro pela internet e comecei a estudar mesmo. Comecei a ler junto com essa amiga, aliás, né? E a gente fez, esse foi o meu primeiro grupo de estudos, vamos dizer assim, né? A partir daí, tudo foi acontecendo, né? Alguns meses depois, vim a conhecer a Nath e a Rê, num curso online que estávamos fazendo, que nós três fazíamos parte, junto com um monte de outras pessoas muito bacanas, tá? Lá pelas tantas, a gente tinha já um grupo de WhatsApp, para variar, né? E aí, eu não sei se fui eu que falei ou se alguém falou do livro, e eu falei, eu estou estudando, não sei o quê, se alguém quiser, a gente faz um grupo de estudos. Aí montamos esse grupo de estudos. Algumas mulheres foram participando, a princípio a gente tinha duas turmas, uma turma na segunda tarde, que a Nath participava, e outra turma na quarta de manhã, que a Rê participava. Chegou um momento que foram minguando esses estudos, esses encontros, e daí eu sugeri para as duas, eu falei, olha, a gente não pode juntar, né, já que somos nós três praticamente que estamos em todos, né, podemos. E aí a gente começou a estudar juntas, né. Sei que a gente ficou, sei lá, 2 anos, vai fazer 2 anos, eu acho que a gente está estudando, foi no fim de 2016 que a gente se conheceu, 17, não, já vai fazer 3 anos, acho que no meio do ano mais ou menos, tem 2 anos e meio que a gente está estudando juntas. E eu sempre quis alcançar mais mulheres, né? Já fiz alguns grupos de estudo aqui no meu consultório, mas quis alcançar outras mulheres. E daí, por fim, no fim de 2018, do meio de 2018 para o fim, eu comecei a insistir um pouco com a Regiane primeiro, depois com a Nath, vamos montar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa e tudo mais. E por fim saiu no começo do ano passado, né, de 2019, surgiu a Carol dos Bosques, a turma 1. E assim a gente começou. Um detalhe importantíssimo, eu estou em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Nathalie está em Florianópolis e a Regiane está em Portugal, perto de Lisboa. Não conheço a Regiane pessoalmente, né? A Nath e a Rê se conhecem, eu não conheço a Regiane. Mas a Nath já tive a oportunidade de ver uma vez, uma única vez, a gente se encontrou.
mas a gente se sente como se a gente já se conhecesse há vidas, entendeu? Porque o vínculo que a gente tem, o contato que a gente tem é diário, né? Às vezes várias vezes por dia, e a gente já é muito íntima. Então, seja bem-vinda. A gente estava aqui querendo encontrar outras mulheres, e que bom que você está aqui com a gente agora. Um beijo. Olá, eu sou a Regiane Sidlauskas, e eu estou muito feliz de gravar esse vídeo hoje para essa nova turma, para falar um pouco da relação e como é que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, chegou até mim. Bom, em 2016 eu mudei do Brasil, eu vivi em São Paulo, aqui para Portugal, e foi uma decisão bem louca na minha vida, foi uma mudança bem drástica. E naquele mesmo ano, em 2016, eu fiz no final do ano um curso, onde nesse curso eu pude conhecer a Nath e a Si, e dali desenrolar algumas situações. A gente criou um grupo no WhatsApp, como é, como é normal, e nossa relação foi se estreitando, e a partir do momento, eu não lembro exatamente também, a Si acho que até chegou a comentar, quem sugeriu o livro, a Simone já estudava o livro no consultório dela, e ela sugeriu que a gente estudasse em grupo. A princípio, o grupo era eu estava num horário por causa do fuso, com a Si, com as outras meninas, e a Nath, inclusive, estava num outro horário, que a Si tinha feito 2 turmas, que era para poder conciliar todas as que queriam estudar. Mas aí, entretanto, a coisa foi minguando, foi minguando. No fim, ficou eu com a Simone num horário, a Nath com a Simone no outro horário, até que alguém sugeriu, não lembro se foi assim, que a gente juntasse as duas, né? E fizesse nós três no mesmo horário. E foi o que aconteceu. E dali a gente continuou, na verdade estava muito parecido os capítulos, a estudar durante todo o ano de 2017, 2018, o ano passado, 2019, esse ano a gente está em 2020. E o livro foi como se fosse, assim, foi abertura de um portal novo. Porque comecei, quando eu cheguei aqui, a minha meta era reescrever a minha história, no sentido assim, não que ela tivesse sido ruim, nada, mas assim, eu tinha a oportunidade de fazer muitas coisas de novo, né? De construir uma história, porque quando a gente muda, enfim, para qualquer lugar, qualquer mudança, a gente tem que. É como se fosse uma construção de uma nova identidade. E foi muito louco, porque eu parei no conto dos Sapatinhos Vermelhos. Foi um conto, assim, que mais mexeu comigo, foi o que mais causou, né? E aí eu percebi que eu tinha entrado não só em uma, mas em diversas carruagens douradas. Eu já não tinha nem mais pé, né? Pois quem não leu o livro ainda, na hora que chegar na parte dos Sapatinhos Vermelhos, vai perceber o que eu tô falando. E daí, desse ponto, eu sei que, assim, durante aquele tempo, a gente ficou muito tempo nos Sapatinhos Vermelhos. E eu sonhava muito com todo tipo e espécie de sapato, de situações com sapato, de situações com pé. E foi transformador, foi incrível. Signifiquei muita coisa. E daí a Simone sugeriu, né, conforme a gente foi caminhando e as mudanças foram ocorrendo, as transformações. E ainda até outro dia eu comentei com a Nath, falei, Nath, eu tenho uma imagem da Nath logo do início do grupo, que foi antes da gente começar a estudar, e hoje é uma Nathalie, assim, completamente diferente. Foi muito incrível pra gente, pra nós três. E daí veio a ideia de juntar e fazer, putz, vamos levar isso para outras mulheres, vamos levar esse significado que o livro trouxe para a gente, para outras meninas, para outras mulheres, para que elas possam também abrir esse portal. E foi daí que o ano que passou, 2019, a gente fez a primeira turma daquela dos bosques. E de novo, a gente conseguiu perceber, e tanto que um dos depoimentos de uma delas disse exatamente isso, que conseguiu perceber no decorrer de todo o curso, do decorrer de todos os encontros, as transformações que essas mulheres foram fazendo, as transformações que foram acontecendo, e é emocionante. É emocionante porque é uma construção de uma mulher mais íntegra, uma mulher mais
enfim, eu não vou ficar aqui dando muito spoiler, é, mas é isso. O meu convite para você é mergulha, mergulha que vale muito a pena, tá bom? Então eu tô um pouco constipada aqui, né? Um pouco com gripe, a gente tá no inverno agora. E sou muito grata por estar aqui, sou muito grata por ter você na nossa matilha. E vamos pro bosque. Beijo! Olá, eu sou a Nathalie Andreoli. Nesse ano eu vou completar 40 anos, que é a idade da loba, mas já comecei a ter contato com as lobas antes disso. Eu sou paulistana, mas há 10 anos eu me mudei para Florianópolis e eu sou bióloga de formação. Trabalho atualmente como aromaterapeuta, ou seja, eu uso os óleos essenciais, que são substâncias extraídas das plantas, para tratar questões terapêuticas nos seres humanos, né? Eu gosto muito de falar sobre vida em harmonia, para a gente trazer de volta essa harmonia, esse equilíbrio na nossa vida. E para isso o livro também me ajuda muito. O livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele me ajudou muito e me ajuda muito também nesse meu trabalho. E além disso, também eu sou professora de inglês do que eu chamo inglês terapia, onde eu ajudo as pessoas a se desbloquearem para o inglês, para conseguirem se comunicar nesse idioma estrangeiro. E o livro, né, falando um pouquinho sobre o livro, sobre esse projeto, eu ouvi falar desse livro em 2010, quando eu já estava aqui em Florianópolis. Eu participava de um grupo onde a gente entoava mantras védicos, e nesse grupo tinham mulheres mais velhas do que eu, e elas comentaram sobre esse livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, e disseram que era um livro que todas as mulheres tinham que ler. E aí eu, né, consegui o livro, comecei a ler, até achei super interessante, porque a doutora Estés, ela faz uma relação, né, entre as mulheres e os lobos, né, que ela diz que ela escreveu esse livro observando o comportamento dos lobos. Então eu, como bióloga, falei, nossa, que interessante, né? Comecei a ler, só que assim, a leitura não fluía, né? Não fluía. Eu falava, nossa, não estou entendendo nada do que essa mulher está escrevendo. E eu falei, como que pode, né? Ai, toda mulher tem que ler isso. Não, assim, não consegui me conectar. E deixei o livro de lado desde então. E em 2016, como a Simone comentou, a gente se conheceu num curso online e alguém fez a sugestão de estudar o livro em grupo. Eu falei, quem sabe em grupo eu consiga entender, né, o que está sendo dito. E aí começamos esse estudo. Como ela já comentou também, estávamos em 2 turmas, daí depois a gente se juntou em uma turma só e ficamos mais estudando eu, a Si e a Regi, né? Basicamente nós 3 que mergulhamos nesse estudo, né? Então, para mim, o que significou ter feito esse estudo em grupo? Primeiro, a Si por trazer essa visão, né, da psicologia, que às vezes alguns termos, alguns conceitos para mim eram muito difíceis de entender, e graças a ela, ela trouxe muita luz, né, nesse sentido. E o estudo em grupo, o fato da gente compartilhar as nossas experiências e a gente vivenciar cada conto, fez com que o livro se tornasse algo muito, muito rico e muito transformador. E aí outras mulheres começaram a nos pedir, por que vocês não abrem isso para outras pessoas, né? E como a Si falou, então ela teve essa ideia de tornar isso aberto a outras mulheres, e foi quando a gente fez o ano passado a primeira turma do projeto Aquela dos Bosques. Para quem não sabe, Aquela dos Bosques é um dos nomes da mulher selvagem, é o nome da mulher selvagem em húngaro, que é mencionado no livro, né? E então por isso a gente escolheu esse nome do projeto, né, Aquela dos Bosques. E a gente começou então a fazer essa turma o ano passado. E eu achava que, como eu já li o livro, né, a gente já discutiu, a gente se aprofundou muito, às vezes a gente ficava um encontro só falando de um parágrafo do livro. Eu achei que, eu já estou sabendo tudo, né? E vai ser tranquilo. E o que eu percebi foi que, ao longo desse ano de 2019, onde a gente fez a primeira turma, eu é como se eu tivesse vivenciado novamente os contos. É como se eu tivesse feito um mergulho ainda mais profundo. E o fato da gente ter feito isso num grupo com muitas mulheres foi extremamente enriquecedor para mim, né? Eu sinto que eu consegui aprofundar ainda mais
E também o fato de ver todas as transformações acontecendo em todo esse grupo foi muito lindo, muito, muito lindo. E eu estou muito feliz de estar fazendo essa segunda turma, de estar participando dessa segunda turma. E quero dizer que eu estou disponível para o que for necessário. Fico aqui aberta, né, para questionamentos, para dúvidas, né, o que vocês puderem e precisarem de mim, eu estou aqui à disposição. Tá? Muito feliz em fazer parte disso e agradeço a presença de cada uma de vocês.